estarmos aqui para louvar o Senhor, né? Para aprender mais um pouquinho do Senhor. E também o Senhor espera que nós tenhamos alguma coisa para ensinar, né? Através do nosso testemunho, através da nossa vida, através da nossa perseverança, através da nossa fidelidade, que a gente não seja apenas, como a Bíblia diz, ouvintes, né? Nós sejamos praticantes da palavra, né? Glória a Deus. É interessante a palavra do irmão, porque lá no Velho Testamento, Deus proibiu que o povo tivesse mesmo se misturasse, né? Por causa do pecado, por causa da... Na verdade, quando a Bíblia fala que Deus chamou Abrão e mandou ele ir para o lugar que o Senhor mostraria a ele, o Senhor se divorciou, Deus se divorciou de todo o resto do povo que vivia na terra. A gente não sabe isso, né? O pai de Abrão era santeiro, fabricava santo, né? Idólatra. E quando Deus tirou Abrão lá da terra dele, Deus tirou Abrão para fazer em Abrão um novo povo. Por isso que Abrão é o pai da fé. Tá? Dali para trás, Deus se divorciou de todo o povo que vivia. Foi um divórcio geral. Assim como Deus também fechou a porta da arca, quando Noé terminou a arca, não foi Noé que fechou a porta da arca, foi Deus. Porque o povo não deu ouvido para Deus. E hoje, nós estamos vendo aí, né? Nós estamos na arca do Senhor. E as portas e a arca está quase pronta. Aleluia. Não? A arca está quase pronta. E quem vai fechar a porta da arca novamente é o Senhor, dessa vez Jesus. Né? Então o que aconteceu? Mas será que não tinha mais gente ali que era mais ou menos cristão, mais ou menos crente, quando Deus tirou Abrão? O que você acha? Quando Deus tirou Ló lá de Sodoma, será que tinha mais alguém que acreditava um pouquinho em Deus? O que você acha? Né? Quando a porta da arca foi fechada, você acha que só Noé conhecia a história de Deus? Não, claro que não. Tanto que a oração de Ló, queridos, qual foi? A oração, né? Senhor, se tiver 40 justos aí, tiver 20, 30, 20, 15, se tiver 5 justos, por amor dos 5 não vou destruir a cidade. Então quantos tinha? Mas tinha gente que cultuava Deus, como nós temos hoje. Mas estava muito misturado. E essa questão que o irmão trouxe aqui é exatamente para não misturar as crenças. Porque vem essa descendência desse povo lá de trás, que estava divorciado, que havia Deus se divorciado deles, né? Então estava misturado. E está esse povo até hoje ainda. É por isso que você vai entender que Deus visita a maldade dos filhos, dos pais, dos filhos da terceira e quarta geração, certo? Por quê? Porque Deus agora usa de misericórdia.
a pessoa está lá, vive na maldição, mas ela chega a um ponto, ela quebra a maldição, ela aceita Jesus. O que aconteceu com ela? Ela quebrou a maldição. Dali para frente é algo novo. Aquela família não quebrou a maldição. A maldição continua. Se você olha, por exemplo, a tua vida, a vida do teu pai, a vida do teu avô, do teu bisavô, são 4 gerações. Se nessas 4 você não quebrou, ou nenhum quebrou as maldições, ela continua na próxima geração, vai cair uma continuando na outra. Automático. Automático. Né? Por isso que Deus dá chance para o homem se converter. Deus sempre dá chance para o ser humano se converter. E é por isso que acontece o que você leu aqui. Porque a misericórdia do Senhor está acima do pensamento humano. Está acima da lógica humana. É interessante. Não é? Está acima da lógica humana. Deus pode fazer qualquer coisa. Desde que ele encontre alguém que tenha um coração à altura, né? O que eu falo, por exemplo, do caso de Abraão, né? Abraão era bom, mas era o melhor que tinha lá. Um coração tratável. Né? Você vê que Sara se escondeu quando Deus falou, quando o anjo vinha lá para anunciar que Abraão ia ser pai, Sara ia ser mãe. Sara ficou rindo atrás da porta. Acha que é isso? Deus, acho que vai acontecer uma coisa dessa. Né? Mas hoje falou assim, olha, Sara está zombando. Entende? A própria Sara também não acreditou que Deus ia fazer. E assim, sucessivamente. Então, queridos, é importante, claro, a gente ler toda a Bíblia, porque a Bíblia tem esses exemplos tremendos aí, né? E claro que o Luiz estuda, porque para saber isso tem que estudar, né? Tem que cavar, tem que buscar, né? Mas eu gostaria de trazer uma palavra para hoje, que está em Efésios capítulo 2. Capítulo 2, a partir do versículo 11. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo a partir do 11. Assim como uma família, ela está estando na maldição, ela continua na maldição e ela não quebra o vínculo, mas assim também uma família que quebra o vínculo, o Senhor tem misericórdia naquela vida e o Senhor age em favor, né? A Bíblia diz o seguinte aí: portanto lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, presta atenção, gentios na carne, chamados incircuncisos por aqueles que se intitulam, vou ler em cima. Portanto lembrai-vos que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Esse negócio de circuncisão aí, isso dá um pano para a manga, não é brincadeira, viu? Por isso que hoje a nossa circuncisão é Cristo. O que é o corte hoje? O corte, qualquer corte que nós fazemos no pecado, chama circuncisão em Cristo. Tá? A circuncisão era uma marca, né? Isso aqui não dá para explicar em poucas palavras, nem num culto, porque não tem jeito de explicar isso. Mas só para você poder entender, que isso dá um pano para a manga que não é brincadeira, né? O que acontece? Depois de Cristo para cá, a circuncisão é o corte feito por causa da nossa fé em Cristo. Quando nós cremos em Cristo e ficamos circuncidados em Cristo, sem corte no prepúcio, por exemplo, nós ficamos, abandonamos o pecado, nós nos circuncidamos em Cristo. Cristo é a nossa circuncisão. Diga isso.
Cristo é a nossa circuncisão. Amém? Por isso que quando lá na igreja primitiva havia uma discussão naquela passagem ali, porque alguns eram circuncidados, outros não eram, né? E aí o apóstolo Paulo trouxe num texto agora assim, olha, portanto agora, todos aqueles que são circuncidados, que não são circuncidados em Cristo, todos eles são circuncidados em Cristo, porque havia porque eu sou circuncidado, você não é. Isso dá um pano para a manga, eu já falei e vou repetir, né? Se a pessoa não está acostumada a ler Bíblia, não conhece isso, é difícil, né? Então não dá para explicar isso mais ou menos, só dá para falar isso e a gente uma hora pode conversar a respeito disso, estudar, cada um estudar e fazer até um debate sobre isso, que é interessante, né? Aqui fala sobre isso daí. O apóstolo Paulo sabia bem disso aqui porque ele viveu no outro tempo também. Amém? Então vamos lá. Que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Isso é falando dos gentios, amém? Porque os gentios eram quem estava no direito de tudo e estavam separados da comunidade por causa da promessa para Israel. Estranhos às alianças da promessa. Quer dizer, os gentios estavam fora da promessa. Vamos dizer aqui que o gentio é esse povo que Deus não queria que se misturasse. Vamos trazer assim, para a gente poder entender, amém? Porque nós não éramos da promessa. Nós entramos na promessa por causa da fé em Cristo. Deu para entender aí? Nós somos hoje judeus pela fé. Amém? Então vamos lá para entender. Estranhos às alianças da promessa. A promessa não era para nós. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. É por isso que quem não aceita Jesus, confessando o que está lá em Romanos capítulo 10, versículo 9 a 14, ainda está fora de Cristo. Está sem Deus no mundo. Está entendendo? Por isso que ele falou assim: se com a tua boca você confessar o Senhor Jesus e no teu coração você crer que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Se você não confessar e não crer no seu coração, não será salvo. É simples. Portanto, né? É com a boca que se confessa para a salvação, né? O coração se crê e a boca se confessa para a salvação. E por isso que João 1,12 vai falar o quê? Deus deu poder para nos tornar, quem acha aí para mim também? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, entrar na promessa. Achou aí? Quem achou aí? 1,12 de João. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Direito, ali outra tradução fala poder, ali fala direito, sim. Ou seja, aos que creem no seu nome. Pronto, então o que aconteceu? Né? O que aconteceu? Antes é só aquele povo que tinha o direito. E é por essa razão que a Bíblia diz que o povo de Israel está sendo colocado com ciúme. O povo de Israel tem ciúme dos gentios que visitam Israel e creem em Cristo. Hoje, estou falando de coisa de hoje agora. Amém? E a Bíblia diz que eles serão incitados ao ciúme. Porque como esse povo agora está na graça e nós que fomos da promessa não estamos na graça. Amém? Bom, vamos lá. Continua, 13, por favor. Vamos comigo. Mas agora, em Cristo Jesus, vosso estado antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Olha, né? Vamos ver lá. Porque, vamos lá. Porque Ele é a nossa paz, o
qual de ambos os povos fez um. Quem é os povos? Aquele povo e esse povo que estava ali dividido. Amém? Havia uma divisão. Outro lugar diz assim que ele derrubou a parede da separação. Está aí. Derrubou a parede da separação, né? Vamos lá. Fez um. E derrubando a parede de separação que estava no meio. Então Jesus derrubou a parede da separação da circuncisão e da incircuncisão. Derrubou a parede desse povo, porque agora quem crê em Cristo sai da condição de divórcio, a família, a geração, sai daquela família do divorciado por Deus, está entendendo? E pela fé entra na graça e na misericórdia de Jesus. E aí já funcionou porque houve misericórdia, né? E porque houve uma determinação que agradou o coração de Deus. Quer dizer, já era, vamos dizer assim, uma alusão a isso, né? Que iria acontecer aí, não é? Vamos lá, interessante. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, preste atenção, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz, né? Em Cristo. Então quem não está em Cristo não é novo homem, não pode ser nova criatura. Amém? E é por isso que você vai entender que Cristo está sentado à direita do Pai e ninguém vai ao Pai sem passar por Ele, porque Ele é a ponte da eternidade, Ele é o caminho, quer dizer, Ele é aquele que faz a ligação entre o homem pecador, o homem que estava fora da presença de Deus, que estava na maldição da lei, na maldição do pecado, para a glória de Deus. Só nele, não tem outro jeito. E é por isso que nós encontramos a base para, por exemplo, falar sobre a idolatria. Entende? Falar sobre a idolatria. Não somos contra alguém que foi santo. Não. Fulano serviu a Deus, foi santo, foi uma pessoa boa, foi uma pessoa que fez bem para a humanidade, e não importa lá que religião ela era. Ela fez o bem, ela vai receber do Senhor aquilo que ela fez. O problema dela, né? O que nós não aceitamos, cristãos não aceitamos, é desviar o louvor e a adoração que é devida somente ao Senhor, ser desviada essa adoração. Aí não dá. Porque só o Senhor deve ser adorado e louvado. Amém. Entende? Não há, né? A gente vê aí, por exemplo, lugar que eu sempre estava lá, missa em louvor a São José. Peraí, mas como? Festa em louvor a Santa não sei o quê. Peraí, mas que é isso? Não tem isso, não pode. Agora, eu não estou criticando que fulano, ciclano e beltrano foi bom, não é isso que eu estou criticando. O que não se pode é endeusar um homem, é colocar um homem que morreu, ou que é carne igual nós somos, né? Colocar, ele nem tem culpa às vezes, ou ela nem tem culpa, porque serviu o Senhor e depois endeusaram aquela pessoa, com o objetivo de tirar a adoração, desviar a adoração de quem ela é devida. Entenderam? Em outras palavras, fechar os olhos das pessoas para que as pessoas não vejam que estão na idolatria. Por isso Jesus falou, olhando firmemente para o autor, Paulo falou, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, não pode olhar para outra coisa. Mas quantos de nós, né, pensávamos diferente, não entendíamos isso? E assim tem centenas de milhões que não entendem. Então nós também não estamos aqui questionando ou criticando as pessoas porque não entendem, mas sim levando a verdade do Evangelho para que as pessoas compreendam, entendam, né?
E a Bíblia, e muita gente vai falar assim, eu nasci nessa religião, vou morrer nela. Literalmente está dando o veredito, vai morrer mesmo. Porque nasceu naquela religião errada e vai morrer no erro. E a Bíblia diz, para que não se converta e morra no seu pecado. E morre no pecado, porque não se converte. Mas quando a Bíblia diz, mas quando é tirado as escamas dos olhos, a pessoa então entende. Ninguém tem que ficar com raiva dos ídolos, porque os ídolos a Bíblia diz que não são nada. O que a Bíblia diz que os ídolos são? Nada. Eu tenho medo do ídolo, eu tenho medo de nada. Não é nada. Não é verdade? Não é nada. Agora, é claro que você não pode estar vivendo uma idolatria e dizendo que o ídolo não é nada, porque está na mão do diabo de todo jeito. Claro que não. Aí vem a palavra, porque maior o que está em mim do que aquilo que está no mundo. Amém? Deu para entender? Então vamos lá de novo, porque esse versículo é bom. Na sua carne, Jesus, está falando dele, na sua carne desfez a inimizade, isto é, vamos lá? Jesus desfez o quê? A lei. Queridos, ou eu estou brincando, ou a Bíblia está errada, que a gente não consegue entender isso. Jesus desfez a sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar, desfez aquilo para criar em si mesmo, né, dos dois um novo homem, fazendo a paz. Na conversão, fazendo a paz e ligando esse homem com a promessa de Deus, com aquilo que é real. Amém? Continua, por favor. Vamos lá. Pela cruz, só pela cruz, diga, só pela cruz. Não tem outro jeito. É só pela cruz. Pela cruz significa eu acreditar que Jesus foi crucificado no meu lugar. É eu entender que Jesus foi crucificado para perdoar o meu pecado, para resgatar a minha alma do inferno. Eu preciso acreditar para sair dessa condição humana passada, porque às vezes eu não tenho nem consciência dessa questão. Nosso caso aqui não é que religião a pessoa está. Não, nós não estamos aqui pregando um Deus novo. Nós estamos falando de Cristo que pode restaurar, que pode mudar a vida, que Ele veio para fazer tal. Essa questão. Porque, como eu digo sempre, é fácil dizer que acredita em Deus, mas ninguém vai a Deus sem servir a Jesus. Então, se não vai a Deus, se não por via Jesus, então pode acreditar em Deus quanto quiser, porque não vai chegar lá. Tem que ser enfático aí, né? Porque é o que é. Agora, é claro que os deuses, entre aspas, com letra minúscula, querem de qualquer maneira, vamos dizer assim, manusear, cegar, para que todo o povo não veja a verdade, ou então esteja misturado. Pastor, mas não acontece também um milagre nas outras religiões? Eu estou dizendo que não aconteça, mas que está misturado, eu estou dizendo. Por quê? Às vezes porque aquela pessoa não ouviu a verdade, Deus tem misericórdia dela como teve de você e de mim. E como continua tendo de centenas de milhões de seres humanos, porque Deus não está condicionado ao que eu penso, nem ao que você pensa. Deus não está condicionado a isso. E mesmo porque a Bíblia diz que aquele que sem lei pecou, sem lei será julgado. Então isso prova mais uma vez que nós não estamos fazendo algo contrário a alguém que está em uma religião. Não, nós estamos indo ao contrário. Nós estamos apenas
revelando algo da verdade, para que os olhos dessas pessoas se abram como os nossos olhos se abriam, e a gente possa compreender a verdade do Evangelho. E tomar uma posição de dizer, olha, peraí, onde eu estou? O que eu estou fazendo? Amém? Aleluia. Continuando. Pela cruz, não, volta lá. Obrigado. Pela cruz reconciliar ambos com Deus em seu corpo, matando com elas a inimizade. Agora, se nós vemos lá hoje, por exemplo, o povo de Israel, quanto está matando gente por causa de Deus, porque não acredita em Cristo, né? Mas eles não deixaram de ser povo da promessa, não. Não vai pensar que deixaram porque as promessas de Deus não vão ficar esquecidas. Mas só que eles não têm paz por quê? Porque não acreditam no príncipe da paz. Amém? Continua agora. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, tanto a uns como a outros. Ele trouxe para todos nós, né? Continuando. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito. Ou, aliás, só nele temos acesso ao mesmo Pai. Amém? Então isso é uma coisa interessante. 18, vamos terminar aqui. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Claro que Paulo está pregando agora e falando no mesmo sentido que eu estou falando para vocês, de alguém que já tinha um conhecimento de Deus. E se eu estou falando isso aqui também, mesmo que uma pessoa esteja numa outra religião, eu estou falando o mesmo que Paulo está falando, para que os olhos dessa pessoa se abram e essa pessoa possa conseguir entender a dimensão, pensar sobre isso, né? Entender a dimensão do que Jesus evangelizou a paz. Trouxe o evangelho da paz para que nós possamos aí viver, né? Transformados, por ser agora circuncisos em Cristo. Vamos usar essa palavra, amém? 20. Vamos lá. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Vamos pensar aqui, ó. Jesus, nele cumpriu-se todas as profecias, amém? Eu já falei aqui que a melhor maneira de conhecer a veracidade de Jesus é conhecer as profecias sobre Jesus. Vamos ver isso? A melhor maneira de conhecer a veracidade de Jesus Cristo é conhecer o cumprimento das profecias. Então, o que acontece, né? Os apóstolos Jesus que pregou o Evangelho, e os apóstolos estão fundamentados nas promessas feitas pelos profetas, por aqueles lá, mas mudado agora pela misericórdia de Cristo, da promessa desde lá, quando Abraão ofereceu Isaac. Abraão em sacrifício ofereceu o seu filho único, Glória a Deus. prefigurando Deus que ofereceria o seu filho único. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Amém, amados? Essa é uma prefiguração. Se você olhar, por exemplo, quando Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, estava prefigurando o quê? Jesus pregado na cruz, né? E Jesus falou isso, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, e o povo que estava mordido pela serpente por causa do pecado, o povo que saiu do Egito, estava morrendo no deserto porque estava no pecado. E como viviam no tempo da lei, a lei não tinha misericórdia.
Aí Deus mandou levantar uma serpente de bronze. Mas não era proibido fazer estátua? Lógico que era, mas o dono mandou. Aleluia. Querido, se o dono mandar, suba na cadeira. Glória a Deus. Se o dono mandar, acabou. Glória a Deus. O dono mandou, acabou. Entende? E estava prefigurando o que também? Quando Deus mandou Moisés fazer a serpente de bronze, queridos, ele estava prefigurando também que ele daria autoridade para homens e mulheres na terra que tivessem a palavra de Deus para trazer a mensagem de salvação dele. A mesma coisa, prefigurando isto. Então, quando Moisés, o povo estava mordido pela serpente, estava morrendo no deserto, Deus mandou levantar a serpente de bronze, e a Bíblia diz que todo homem que olhasse para aquela serpente e cresce que Deus mandou Moisés levantar a serpente, que Deus tinha ordenado a Moisés e Moisés tinha obedecido, que olhava para aquela serpente e não utilizava o veneno. Que antídoto, hein? Aleluia. Que Deus tremendo, né, queridos? Que Deus tremendo, né? E muitos foram salvos ali. E estava prefigurando o quê? Jesus falou, assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim o Filho do Homem será levantado da terra, da mesma forma, pregado na cruz, e todos aqueles que olhar para Ele e crer nele, vai ser um antídoto para o pecado e para a maldição. Glória a Deus. Desculpe, amados, porque não dá para falar isso sem. É algo muito forte. E esta missão, amados, temos nós que somos os obreiros, aqueles que levam a palavra do Evangelho. Então, quando nós olhamos para aí, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Quer dizer, quem não tem Cristo está sempre tropeçando, vive a vida inteira tropeçando nessa pedra de esquina, e cai, e vai, e vai, e vai, e vai mesmo. Porque não tem outro jeito. Já lemos aí, sem Deus no mundo. Continua, por favor. Falando ainda de Jesus, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Todo edifício, todo homem, todo ser que crê, começa a crer no Senhor, começa a ter um crescimento na palavra do Senhor, se torna um templo do Deus vivo, de adoração, um templo onde o Senhor habita, um templo, a Bíblia diz que Deus não quer habitar em templos construídos por mãos humanas, mas sim no coração do homem. Mas quando nós olhamos hoje, queridos, quanta maldade há no coração dos homens. Se não é o Senhor que está habitando no coração dos homens, quem é que está habitando no coração dos homens? Amém? Continua, por favor. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Quem é que revela as coisas? Quem revela? O Espírito, amados. Por isso é que quando nós falamos aqui, que mesmo que a pessoa não sabe, ela não está, mas ela se doa, o Espírito começa a convencer o homem do pecado, do juízo, da justiça, e a vida começa a ser transformada.
nós não conseguimos entender. É um negócio que para nós está muito longe da nossa lógica humana. E às vezes você vê o seu irmão na própria cadeira da igreja, no banco da igreja. Mas como aquele cara é louco, aquela mulher é louca? Como crê daquele jeito? Porque está avançado no sistema do espírito, avançada, e está tendo mais revelação do que o outro, do que a outra. Simples assim. E não importa em que condição está, porque quem muda o ser humano é o Senhor. Quando o ser humano obedece o Senhor. Amém? Continua, por favor. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por vós, os gentios. Paulo veio para pregar o Evangelho. Se é que tendes ouvido a dispensação, ou aquilo que foi prometido. O que é dispensação? O que é dispensação? Ô Letícia, acha aí no dicionário. Por favor. Vamos ver lá no dicionário. Eu gosto disso, porque é interessante, viu? Vamos lá ver. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. É Aurélio? Ato ou efeito de distribuir, dividir, repartir. Aí. Amém? Aqui, pastor, período de experiência a que um protestante é submetido para provar a sua obediência a algo revelador da vontade de Deus. Amém. Está vendo? Beleza? Né? Então está lá. A dispensação da graça. Essa graça está ao alcance de todos. Que significa? Algo está oferecido a você e a mim. Está oferecido aos seres humanos. Está oferecido entre a vida que o ser humano vive comum da maldição. Oferecido a graça do Senhor. Pelo sacrifício da cruz. E a única pessoa que pode impedir isso é o ser humano. Cada um se proibiu, quer dizer, vetar aquilo que o Senhor tem para a vida do ser humano. Amém? Vamos lá, para terminar. Como lhe foi dado esse mistério, manifestado pela revelação, como antes, um pouco vos escrevi. Eu tinha mais um negocinho aqui para achar. Pronto, amém. Vamos parar aí. Aqui. Deixa eu ver se está aqui. Peraí. Eu não estava perdido aqui. Eu tinha preparado. Ah, está aqui. Mateus. Só para a gente fechar aqui, quer ver? Mateus 23. Vou só ler para a gente não perder tempo, tá? Isso assim, ó. Então falou Jesus às multidões e a seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem, atam fatos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Jesus está falando isso. Praticam, porém, todas as suas obras, né? Com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam os primeiros lugares nos banquetes e as
primeiras cadeiras nas sinagogas. As saudações nas praças a serem chamados mestres pelos homens. Presta atenção agora. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está no céu. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém, amados? Então tá aí a mensagem desta noite. Você pode continuar lendo, né? Aí sobre essas coisas que nós temos aí. Você pode estudar sobre isso. Claro que quando você se coloca para estudar, você vai ter mais revelação do Espírito, né? Você vai ter mais revelação de Deus quando você, o Senhor, aquele que busca, acha, né? Então quando nós buscamos, nós achamos. Amém? Temos aniversariante aí, não?